Fala, Bola! Bem-vindo aí, Bola! Esperando aí o Marcos entrar. Estou esperando aí o Marcos entrar para dar aquela chamada para ele. Isso aí, pessoal. Cadê o Marcos? Aí, entrou o Marcos aí. Deixa eu chamar ele aqui. Tá entrando aqui, galera. E aí, Rogério? E aí, Marcos, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Opa, agora sim, ó. Entramos. E tava te esperando aqui agora para a gente começar nosso bate-papo aí, cara. Maravilha. Marcos, então, cara, queria te agradecer aí a presença aí, um grande amigo meu aqui na maratona de lives aqui que eu estou fazendo aqui nesse momento de pandemia, né? E a gente sempre compartilhar conhecimento, essas coisas todas aí. E, cara, eu já queria começar falando para você que você se apresentasse um pouco aí, quem é Uhum. você, quem é o Marcos, para as pessoas te conhecerem um pouco aí, sua trajetória profissional. Primeiro, agradecer você também, Rogério, pelo convite. É sempre bom estar conversando, batendo papo com os amigos, né, de longa data, de profissão. Dizer também que espero poder esclarecer algumas dúvidas aí do povo, do pessoal que está entrando aí na live agora. Eu já atuo na área de preparação física em torno dos 17 anos. Comecei a minha jornada trabalhando em clube, né? Trabalhei dentro do Clube Regata do Flamengo, com preparação física de basquete, vôlei. Depois entrei na Academia Fisiolabor, onde eu conheci o mestre Rogério aí, irmão, e atuo lá até hoje. Trabalho há anos na academia. Já trabalhei em algumas empresas corporativas também representando a Academia Fisiolabor, como Coca-Cola, TIM, Ipiranga. Cheguei a coordenar a Ipiranga há um tempo. E montei também junto com um sócio meu, atualmente, há mais ou menos 7 anos que nós já montamos a nossa assessoria. O meu sócio se chama e é uma assessoria de ciclismo chamada Elo Cycling. E nós atuamos ali no Rio de Janeiro, né, no Jardim Botânico. É mais ou Show. menos essa trajetória. Maneiro, Marcos. Eu te admiro bastante, além do meu amigo. A gente trabalhou junto vários anos aí e a gente dividiu várias salas juntos, vários horários, né? E, Com cara, é certeza. muito gratificante te ter aqui. E, Marcos, a grande questão da live de hoje é o seguinte, né? Quase todo mundo está diminuindo a performance porque está tendo que ficar em casa,
ou está tendo que ficar em quarentena, ou não está muito saindo para as ruas, até porque o governo está falando para que não saia, né? Hum? E a questão é o seguinte: quanto tempo, cara, de quanto em quanto tempo a gente vai perdendo essa performance? E depois que parar isso tudo, quanto tempo a gente pode demorar também para reconquistar essa performance? Essa parada nós já estamos em torno aí mais ou menos de quase um mês, né? Muitas pessoas estão praticando atividade física em casa e as que estão realmente zeradas nesse tempo, vamos botar aí de um mês, sistemas cardiovasculares, tanto também neuromusculares vão realmente ter um prejuízo, tá? A literatura diz aí também na prática, que eu já trabalho há algum tempo, você ficando uma semana, 2 semanas parado, você vai ter uma pequena redução de força, é muito insignificante, entendeu? Mas acima de 3, 4, 5, a um ano, então, a ideia é você voltar basicamente do zero, entendeu? Esse é a recomendação, né? Agora, Marcos, tem aquelas pessoas, cara, que assim, pararam correndo 21 quilômetros, 10, e aí é, a pandemia passou, a quarentena passou, e fica na cabeça daquela pessoa que ela tem que voltar a correr como ela corria, né? Vou voltar a correr do jeito que eu corria e tal. E isso é errado, né? Esse aí, no meu modo de ver, é o ponto crucial, né, cara? Todo mundo peca, né? Quando quer voltar à atividade, ficou esse tempo parado, né? Vamos botar aí 1, 2 meses, e acha que já vai conseguir voltar naquela intensidade de treinamento que ele fazia anteriormente. Isso é um risco muito grande, né? Você pode gerar lesões irreversíveis aí. Ô, Marcos, quais os cuidados que a pessoa deve ter aí, cara, voltando nesse treinamento gradativo, né? Que, enfim, deve acontecer depois Aham, desse tempo parado aí, que pelo menos a gente vai ficar um mês e meio, né? Pelo menos aqui em São Paulo, cara. O aham. Dória hoje falou que a gente vai ficar até o dia 22, então vai dar mais ou menos um mês e 15 dias. Aqui no Rio também provavelmente vai ser a mesma linha, né? É muito importante, mesmo até os atletas e pessoas, os atletas amadores também, né? Não só os atletas de elite, reduzirem bastante o volume e intensidade de treino, né? Eu, particularmente, com os meus alunos, quando eles estão parados assim algum tempo, acima de um mês, eu começo, lógico, cada um vai responder de uma forma, né? Não tem uma receita de bolo. Eu procuro fazer um protocolo, eu faço um teste com a pessoa, né? Com o meu aluno. Então, vamos supor que ele é um aluno mais avançado, né? Já, aquilo que você falou, corre 21 quilômetros, corre maratona. Então, o cara já tem uma experiência, tem uma mecânica muito boa. Então, a gente não precisa ensinar a mecânica para ele. Então, quando ele retomar a atividade, vai ser muito mais fácil para essa pessoa do que para o iniciante. Mas, mesmo assim, eu recomendo uma redução de pelo menos 40 a 50% do volume e intensidade de treino. Muitos vão achar que é muita coisa, mas, no meu modo de ver, nós temos que ir aumentando gradativamente, vendo a resposta do aluno, do atleta. Ele vai falar: pô, professor, 2 semanas de treino, está muito fácil, estou sem dor muscular, não estou sentindo nada, está super tranquilo. A gente começa a aumentar gradativamente. Para o iniciante, mais cuidado, tem que ter um pouquinho mais de calma na hora de aumentar essas sobrecargas. E eu vou aumentando também, uma estratégia que eu utilizo muito, em torno de 10%, se for mais avançado, até 15 a 20% na sobrecarga, né, de treino semanal, até chegar num platô que ele não extrapole também, não pode forçar muito. E o iniciante eu mantenho mais ou menos 10%, aumentando a cada 2 semanas, a gente vai fazendo esses ajustes. Ô, Marcos, cara, com relação à intensidade, né? Você falou aí que era reduzir 50%,
pelo menos da carga de treinamento, né, do aluno que está correndo. Então, por exemplo, se ele corria praticamente todo o treino 10 quilômetros, ele vai reduzir para 5. Isso Isso. acontece com todos os níveis de condicionamento, na sua opinião? O que você acha, cara? Cara, como eu falei anteriormente, né? Alguns vão responder mais rápido. Então, você pode fazer um ajuste fino. Por isso que é interessante esse contato direto com o professor, né? Então, o atleta, o aluno, a gente está acompanhando de perto, tem que estar dando esse feedback. Eu falei dessa forma até porque eu estou pensando nas pessoas que não têm nenhum professor, então dá mais ou menos uma orientação. Mas vai ter um pouco de diferença, assim, do mais treinado e uma pessoa menos treinada, né? E, cara, com relação à frequência, cara, tem gente que quando voltei até uns memes aí, né? O pessoal colocando assim pro Mandetta, fala que pode correr, fala que pode correr. É, e, cara, vai ter gente que vai querer correr todos os dias, né? Ou voltar a treinar todos os dias, ou voltar a fazer musculação todos os dias. Quais os cuidados que a pessoa também pode ter? E se existe algum tipo de frequência, recomendação que você acha que, de Ah, repente, vale a pena, né? na minha periodização, geralmente, quando a pessoa está um tempo parada, mesmo que tenha experiência, eu busco no início, tanto no treinamento cardiovascular quanto na parte neuromuscular, né, do fortalecimento muscular, da musculação, propriamente dita, fazer com que essa pessoa ganhe assiduidade, regularidade. Então, é um ponto crucial. Não adianta nada o cara querer fazer um treinamento do Froome, no ciclismo, nessa fase, porque você tem que criar um alicerce para os treinamentos mais fortes que vão vir à frente. Então, eu boto mais ou menos, no mínimo, por exemplo, um treinamento cardiovascular de 2 a 3 vezes na semana, sempre dando um dia de intervalo para a pessoa recuperar bem, tá? Treinamento de força também, bem próximo disso. No cardio, aí depende muito, né, do condicionamento de cada um. Mas vamos botar de 30 a 45 minutos de atividade cardio numa intensidade leve a moderada. Não podemos passar disso nessa fase com complexidade de treinamento simples, não fazer treinamentos intervalados, botar muita estrutura de treinamento. O cara tem que sentar na bicicleta e girar, treinar, ganhar regularidade aos pouquinhos. E também na parte muscular, eu procuro trabalhar os grandes grupamentos musculares, tirar a complexidade dos exercícios, procurar trabalhar com exercícios multiarticulares, né? Não isolar tanta musculatura. Enfim, e também uma periodização dessa aí de 2 a 3 vezes na semana, em torno de 30 a 40 minutos de treinamento, tá de bom tamanho, lógico, fazendo os ajustes para um público mais avançado, um público intermediário e iniciante. Mas essa é mais ou menos uma estrutura que eu utilizo para os meus alunos. Ô, Marco, você acha interessante, cara, fazer um dia musculação, outro dia corrida ou ciclismo ou esporte que a pessoa pratica, nessa volta aí depois de pandemia, né, para que você não gere uma sobrecarga tão grande? Isso é interessante dentro do seu método aí? Eu acho super importante, porque você ficar também hora, por mais que ele seja um atleta, vamos supor, de ciclismo, né, que é uma pegada, eu trabalho mais. Você botar uma corrida também, numa intensidade baixa, é legal que você muda o padrão de movimento, a pessoa não fica muito tempo naquela posição. Eu sei que isso é importante para a especificidade do exercício, mas você mudar esse padrão, você diminui os riscos de lesões, melhora a postura. Então, essa variação aqui, além de ser muito motivante, né? Você está variando as atividades. Então, isso, no meu modo de ver, eu utilizo bastante também. Ó, o Cardoso aqui, ó, quase meu parente, só que é Cuzeu, eu sou Cardoso com S, né? Ele falou se vale a pena, então, girar em baixa, que é o mais correto. Girar em baixa eu entendi que é intensidade baixa, né? Ou correr ou pedalar em Aham. intensidade mais baixa nesse começo é o mais ideal depois pandemia, né? É isso? Com certeza. Certeza. Até porque as suas estruturas,
E elas não estão preparadas para uma intensidade alta. Mesmo que seja um período curto, um treino curto, você pode gerar uma lesão tendinosa, entendeu? A musculatura não está preparada ainda para um treinamento mais forte. Então, a intensidade tem que ser baixa, de leve a moderada. Não pode passar disso nessa fase. Agora, Marcos, é possível a pessoa recomeçar? Uma pessoa que nunca teve lesão, né, cara? Ela ficou esses 45 dias aí parado praticamente, ou saiu esporadicamente, cara. Eu estava até saindo no começo, agora eu não estou mais correndo na rua, porque, cara, fala-se tantas informações aí que o vírus até fica no ar, tal, que a gente fica até com medo disso, né? E, mas se a pessoa já tem essa estrutura e ela volta a treinar numa velocidade muito alta, numa intensidade alta, mesmo tendo um volume de treinamento maior, ela pode se lesionar da mesma forma. A seu ver, você acha que, independente do volume, o tempo parado pode fazer com que ela se lesione? Com certeza. E isso independente, lógico. Mais uma vez voltando, com a individualidade biológica e a condição que essa pessoa parou, né? Não tem uma receita de bolo, vou repetir aqui. Mas se você está um tempo parado, acima, principalmente acima de um mês, toda essa parte cardiovascular, toda a parte estrutural de dar a base para os treinamentos mais fortes, eles estão mais fragilizados. Então, até mesmo você está correndo na rua, pisa num buraco, não está nem numa intensidade tão alta, a musculatura não está tão ativa, não está tão. Os tendões ali não estão preparados para aquilo, você pode gerar uma entorse com mais facilidade. É impressionante como isso é verdade. Às vezes a gente não acredita, né? Mas acaba fazendo treinamento. Eu mesmo, como treinador, já queimei etapas e me lesionei por causa disso. Ô, Marcos, como é que você está trabalhando aí, cara, o psicológico dos seus alunos, cara? Que eles estão. Quais os instrumentos aí que você está trabalhando para dizer para eles, ó, calma que quando passar isso tudo a gente vai voltar a treinar de uma forma mais tranquila, tal. Como é que é o psicológico aí dele? E como é que tá o psicológico deles aí, né, cara? Porque Piracicaba é uma cidade que tem 400 mil habitantes e 1 milhão tem só na Rocinha, né, cara? Então, assim, é É, muito mais populoso. E como trabalhar isso aí, cara? não é fácil, né? Mas existe meio de você fazer isso. Eu, particularmente para os meus alunos, estou criando algumas alternativas para eles poderem treinar em casa, vídeos. Estou conversando muito com eles e querendo saber outras atividades que eles, poxa, gostam de fazer, assim, fora das atividades que eles já estavam acostumados a fazer, que dê para fazer em casa. Tento estar sempre passando coisas novas, né? No meu modo de ver, é o que a gente pode tentar fazer, ter um contato maior com eles, estar conversando, explicar que isso vai ser passageiro, né? E daqui a pouco ele vai estar voltando a treinar de forma regular e tudo mais, porque é muito difícil, cara. Você trancar dentro de casa realmente é complicado, mas dá para treinar, dá para fazer, você consegue resultados maravilhosos. Eu estou com alguns alunos que eu estou acompanhando por videoconferência, então eles têm alguma dificuldade, então entram em contato comigo. Eu sei para quem não tem esse acompanhamento de perto é mais difícil, mas hoje nós temos várias opções aí. Lógico, não dá para seguir qualquer um, mas de pessoas que têm um nível técnico legal, você pode pegar uma aula dessa, por exemplo, tentar fazer. Enfim, tem algumas alternativas. A gente fica meio limitado, mas dá para motivar de alguma forma. Ô, Marcos, com relação, cara, a alongamento, né? Isso é uma questão também que pega muito aí entre os alunos, né? Se a gente deve fazer antes, depois, ou não deve fazer. Qual é a sua opinião sobre isso, cara? Eu, particularmente, utilizo bastante o alongamento, tanto antes quanto depois. Ou até simplesmente faço o alongamento sem nada. Faço simplesmente treinamento de alongamento. Lógico, se você for alongar frio, tem que ter mais cuidado,
com os movimentos que você vai fazer. Evitar de fazer movimentos muito intensos, começar numa progressão, aumentar a amplitude de movimento de forma gradativa. Se você puder aquecer, fazer movimentos mioarticulares para aquecer a musculatura e depois alongar, existem algumas técnicas que você pode utilizar, entendeu? Para o alto rendimento, é importantíssimo você estar com a flexibilidade em dia, até para a qualidade de vida mesmo, né? Porque se você não tem uma boa flexibilidade, por exemplo, corredor, que é a sua área, o cara está com a cadeia posterior toda encurtada, vai prejudicar a mecânica do movimento dele. Então, você tem que estar alongando diariamente. Eu, no meu modo de ver, prescrevo os meus clientes, meus alunos, o alongamento diário. Isso Mas com esse cuidado. Pós-treinamento e antes também, então. Pós e antes. Sem problema nenhum. Aí tem alguns, lógico que após o treinamento, você pode fazer que a musculatura está mais aquecida, seu organismo está mais preparado para isso. Mas eu preconizo, eu peço para eles alongarem sim. Tem alguns que acham que não é importante e tudo mais, mas na prática, na minha vivência aqui, tanto na assessoria de ciclismo quanto com meus alunos de personal, eu vejo a melhora não tanto na recuperação muscular, assim, propriamente dito, mas na mecânica do movimento. Ele fica com o movimento mais solto, mais livre. Isso ajuda muito no desempenho. Beleza. A Dani Stallone aqui, acho que deve tá falando que alongamento é fundamental. Ela concorda aqui. Dani, obrigado aí por estar com a gente. E Marcos, fera. Que bom. E me fala o seguinte, cara, a questão, eu fico prestando atenção nessa parte de treinamento e é muito interessante, né, cara? Porque desde que a gente era estagiário lá atrás, há muito tempo atrás, 17 anos atrás, a gente vê que evoluiu muito essa questão do treinamento, né? Então, teve uma época, e a cada ciclo olímpico isso vai mudando. Teve época, cara, que era treinamento de força pura. Aí depois já foi para o treinamento funcional. Aí depois treinamento funcional com potência. Hoje em dia é trabalho de potência, né? E ela até falou, ó, Reviana aqui também, treino de mobilidade, que é uma coisa que eu também uso bastante na Hyper. Cara, existe o certo, o mais certo para o treinamento ou isso depende de cada aluno? Porque, cara, tem gente que lê no blog, a blogueira lá olhando, fazendo treinamento, e fala, nossa, mas ó, a fulana está fazendo isso, e aí vem falar com você achando que é aquilo que ela tem que fazer, né? E muitas vezes não é aquilo, cara. O que você acha disso? Volto a repetir a individualidade biológica. É o princípio nobre que a gente tem que seguir, o profissional de educação física. Não existe receita de bolo. Muitas vezes você acha uma metodologia maravilhosa, né, no Ramil, enfim, num livro, e você vai aplicar, aquilo não funciona para o seu aluno. Então, você tem que ter, o profissional de educação física, ele tem que estar atenado às novidades, tem que estar estudando sempre essas outras atividades, aplicar, botar na prática e ver o resultado. Não tem jeito, é prática e resultado. Você sentiu que você montou uma estratégia que, poxa, não está dando certo, muda, vai para outra. Eu não acho que tem uma atividade melhor do que a outra. Lógico, algumas são mais utilizadas para determinado esporte. Você precisa de esporte que tem que ter muita força, você tem que trabalhar ganho de massa muscular, de força. Então você tem que trabalhar muito na musculação, não tem jeito. No ciclismo já é o contrário, você faz o fortalecimento na musculação, mas não é uma coisa tão específica você ficar grande, forte. Pelo contrário, você tem que estar forte, mas tem que estar magro também, tem que estar leve, entendeu? Então são treinamentos diferentes, estruturas diferentes. E eu não vejo assim um treinamento ou uma metodologia que, caramba, essa é a melhor de todas. Não, você tem que fazer uma avaliação. A avaliação é importantíssima, né? No meu modo de ver, a avaliação tem que ser
muito bem feita, você vê quais são as deficiências do seu aluno, e em cima dessa avaliação, você aplicar a metodologia que vai ser, de repente, a mais correta para ele. Isso não quer dizer que vai ser no primeiro momento, mas você tenta direcionar para isso. Ô, Marcos, e, cara, qual a importância do descanso para você? Porque tem gente que acha que, às vezes, aluno aparece, acha que descansar não vale a pena, porque senão o corpo vai se acomodar, tal. E o que que você acha do descanso? Descanso também faz parte do treinamento, cara? Descanso é um dos pontos cruciais, né, do treinamento. Eu tenho muita dificuldade com alguns atletas até, porque você pede para o cara descansar, ele vai fazer 2.000zinhos soltos para relaxar. E, meu amigo, complica todo o nosso planejamento. Porque no descanso é onde você, você tem os desgastes durante o treinamento, você se alimenta, descansa, dorme, é onde vai acontecer o milagre, né, da evolução física. Se você não descansa, acaba com todo o nosso planejamento. Então, o descanso é primordial. Lógico, tem que ser tudo planejado. Ô, Marcos, tu acha que tem diferença, cara, de quando passar isso tudo, a resposta fisiológica de uma pessoa que está na meia idade para um atleta que seja mais novo? Tem diferença ou praticamente todo mundo corre do mesmo jeito, enfim, ou treina do mesmo jeito? Não, tem diferença sim, lógico. Mas também vai depender do nível de condicionamento de cada um. Eu conheço pessoas de terceira idade, mais velhas, que têm um nível de condicionamento melhor do que muitos adolescentes e até, né, pessoas de 20, 30 anos, enfim, mas vai ter diferença. Realmente você tem que ter mais cuidado com determinadas estruturas de treino que você vai fazer, principalmente para as pessoas mais velhas, né? Tem alguns problemas, questão de lesão, geralmente são pessoas que têm um pouco mais de lesão, enfim, você tem que direcionar. Mas, no modo geral, tomar mais cuidado realmente com os que estão menos treinados, né? E se tiver uma faixa etária muito mais elevada, tem que ter um cuidado maior, sim. Ó, a Ducati Geraldine aqui, ela perguntou se como é que os eventos de competição devem se comportar após a pandemia, né? E se eu acredito também que de repente o atleta vai sair remarcando uma prova depois da outra, ou tem que ter um cronograma para isso. Isso é interessante, do Cate Geraldini, porque já até teve aluno meu que já me perguntou isso. Cara, pô, tá botando tudo para frente, vou fazer uma prova sábado, outra domingo, tal. Como é que você acha que deve ser esse planejamento aí, a médio e longo prazo, Marcos? Se esse aluno tiver bastante dinheiro e quiser utilizar essas provas como parte do treinamento e fazer um treino de baixa intensidade durante as provas, beleza. Eu sei que isso não vai acontecer, né? Só para estar sendo motivado pela prova. Mas vai ter que mudar toda a estrutura de treino, não vai ter jeito. Algumas provas provavelmente que ele já se inscreveu e estava querendo participar, vai ter que jogar para o ano que vem. Então, assim, vão haver mudanças, isso não tem como a gente forçar uma barra e o cara se machucar e parar de fazer a atividade. Ó, Ducati Geraldine, eu vou explicar para você aqui como é que eu faço um pouco, o Marcos também depois pode falar aqui. Para quem corre 5 quilômetros, eu dou mais ou menos 10 semanas de treino. E para você passar por uma próxima etapa, que seria uma prova de 10 quilômetros, eu colocaria 3 provas de 5, para você ter o embasamento ali, para você conhecer o seu corpo para fazer a prova de 10 quilômetros. Fez a primeira prova de 10, se você quiser progredir para uma São Silvestre, para uma meia maratona, você tem que fazer 3 provas de 10.
Por quê? Porque isso vai te dando lastro de conhecimento do corpo em prova, né? E de você passar ali por determinados problemas ali que podem acontecer no treino para te dar essa base para o futuro. Fez 21, quer fazer uma maratona? Tem que fazer, pelo menos aqui comigo, 3 provas de 21, uma Bertioga Maresias, uma prova mais difícil, com uma dificuldade técnica mais difícil para você ir para uma maratona. E, enfim, isso vai te dar bastante base para que você conheça o seu corpo, né, para o futuro. E, Marcos, como é que você faz aí com seus alunos? Eu tenho uma linha muito parecida com a sua. Eu acredito que realmente não adianta você queimar etapas. Esse sistema de repetir quilometragem, a pessoa vai ficando cada vez mais tarimbada, né? Vai conhecendo o seu corpo, sabe o momento de forçar, vai estar cada vez mais experiente, porque não adianta nada você estar super condicionado, bem, e não ter experiência de prova. É completa, jogo é jogo, treino é treino, né? Não tem jeito. Isso aí é um clássico. Então, eu vou muito na sua linha. O cara quer passar por uma distância maior, eu mantenho ele ali fazendo provas, ele já está acostumado, até ele está sentindo que aquela prova para ele está fácil, né? Entre aspas, assim, ele está super confortável. Sentir que ele está naquela fase ali confortável, agora sim, está preparado para um próximo desafio. E aí as respostas são muito positivas nessa metodologia. Ô, Marcos, quais são os intervalos de descanso em um treinamento durante uma semana? Eu entendi aqui que a pessoa quis dizer de dias, né? O que você recomenda? Como é que é? Não entendi. Repete, por favor. Quais os intervalos de descanso em um Uhum. treinamento durante o período de uma semana? Foi o que eu entendi aqui da pergunta. Enfim, eu acho que é isso aí, mas o que você acha? Vamos botar como se fosse pós-pandemia, né? Isso. Eu aconselho você fazer 2 a 3 vezes na semana, com um dia de intervalo entre cada treino. Para começar, porque aí você recupera bem a tua musculatura, todas as suas estruturas no próximo treino. E o mais importante é a regularidade. De 30 a 45 minutos para treinamento cardiovascular, eu acho que é um bom tempo, um bom período para você ficar, principalmente no meu caso, que eu faço muito treinamento de ciclismo, você ficar sentado numa bicicleta acima de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, num rolo de treinamento, é muito complicado e até muito desgastante, né? Mas nessa fase, que é inicial, que nós estamos começando, de 30 a 45 minutos, 3 vezes, a 4 no máximo, se você já for um pouco mais avançado. E sem botando um dia de intervalo. Agora, o Marcos, o que você acha daqueles atletas que todo treinador tem, né? Que acabam fazendo bem mais do que a gente recomenda na planilha. É desesperador, Quais né, os rapaz? cuidados, quais os cuidados que você pode falar aí para as pessoas que de repente fazem mais do que está acostumado? É o primeiro ponto. Escutar o professor, né? Esse é o mais importante. Ele vai sentir no corpo, né? Sentir no corpo. Muitas vezes eu deixo o cara fazer o que ele quer. O meu aluno fazer o que ele quer, porque não adianta, ele tem que acreditar no que você está falando. Então, eu vou deixando ele fazer e ele vai ver a resposta no corpo dele. A curva de evolução vai cair, não tem jeito. Então, se ele não seguir de forma correta esses descansos, esses intervalos, ao invés de ele treinar, evoluir, entrar um pouquinho em estado de treinar de novo, descansar, evolui, ele começa a treinar, evolui, para, treinar, evolui, daqui a pouco começa a treinar, cai e não volta mais, se lesiona, se machuca, e aí não consegue fazer uma prova. Muitas vezes o cara chega no pico de performance antes da prova que ele gostaria de participar. Então tem que seguir o treinamento, tem que seguir. Eu sei que às vezes é chato, você está fazendo um treino mais tranquilo,
mas eu faço muito para os meus alunos, nesses treinos mais fáceis, eles visualizarem e tentarem melhorar a técnica de movimento. Isso ajuda muito depois nos treinos mais fortes. Então, eu passo algumas dicas de técnicas para ele estar utilizando, porque você acaba ficando focado na técnica e o tempo passa um pouco mais rápido, fica uma coisa um pouquinho mais motivante também. É uma dica que eu dou. Marcos, o que que você acha, cara, dos treinamentos específicos de força para o esporte, né? E aí eu vou te explicar o que que seria isso. Por exemplo, eu vejo muito que você, através da sua equipe, a Elo Cycling, vai subir ali a vista chinesa, né? A mesa do imperador. Enfim, a galera faz muito esse trabalho de subida que faz Aham. com que você vá ganhando aí. O Flávio Gonçalves, nosso amigo, acabou de entrar aí, ó. Flavião, um abraço. E o que, Flávio. e o que que você acha aí desses trabalhos mais específicos de força, né? De pegando subida, cara. Você acha que isso vai ajudar a pessoa a adquirir um condicionamento mais rápido? Você vai, com certeza, vai melhorar o condicionamento físico. Não diria, você está falando que eu não entendi direito a pergunta, se é o treinamento específico de força na bicicleta, por exemplo, né? Ou Isso. o treinamento de musculação Não, na bicicleta, por na exemplo, bicicleta. subida, cara, pegar muita subida, né? E trabalhar ali com força na subida. Aham, Você acha que aham. isso facilita esse retorno do condicionamento pós-pandemia aí? Facilitar o retorno ao condicionamento. Isso. Nesse primeiro momento, como a gente já tinha falado, treinamento de subida é um treinamento desgastante. Então, principalmente na região onde eu treino meus alunos, é uma subida bem inclinada. Então, eu aconselho, se quiser fazer treino de subida, buscar um nível de inclinação de 5, 6%, no máximo 7%, para não extrapolar muito, e já começa a forçar muito. Os músculos que você utiliza na subida, você utiliza muito a musculatura paravertebral, quadrado lombar, você trabalha muito perna. Então, se você queimar etapa, você pode sentir esse trabalho na subida. Então, o conselho que eu dou, se quer treinar em subida, gosta, principalmente os meus alunos que sobem aquilo ali, descem o tempo inteiro, fazer por etapas. Pega primeiro o trajeto, que é mais suave. Para quem conhece a subida ali para a vista chinesa, tem uma parte que é uma inclinação mais leve, faz mais vezes ali naquela inclinação mais leve, ganha lastro, depois vai aumentando, aumenta 500, 1 quilômetro, uma inclinação mais forte, volta, vai fazendo gradativamente. Acho que tem pessoas que vão fazer com facilidade, outras, né, vai demorar um pouquinho mais. Mas esse é o conselho que eu dou, não pegar inclinação muito alta nesse início. Mas, com certeza, se você fizer, você vai ganhar força, vai melhorar o desempenho na bicicleta. Show de bola. Ô Marcos, o Carlitos, nosso amigo, está aqui. Saudade, Grande saudade. treinador, Carlitos. Pô, no grande colega meu, adoro. Cara, esse cara, para trocar ideia, é sensacional. A gente tem que montar um grupo, nós três aí, para a gente ficar trocando Isso. ideia, que esse moleque é foda. A única coisa que eu me arrependo na Fisilab foi de o André Guerra não ter me posto, não ter posto ele para ser meu estagiário, pô. Que ele tava na Coca um horário, eu tava em outro. Aí é foda, né? Carlitos, obrigado aí pela pergunta. Ó, ele perguntou, Marcão, se é válido usar a escala de Borg para monitorar os treinos indoor nesta quarentena ou se a gente recomenda a frequência cardíaca. O que que você acha? A escala de Borg é muito boa porque é prática, né? E além de, para quem já conhece o sistema, como é que funciona, é bem interessante. Eu utilizo até outdoor, tá? Tem alguns alunos meus que fazem, não utilizam a frequencímetro e fazem com a percepção de esforço.
tá? Mas isso você tem que ter, a pessoa tem que conhecer muito o corpo dela, não é tão simples. Tem algumas dicas que eu passo que são interessantes, mas acho que vai se aprofundar muito aqui no tema. Se você tiver como mensurar a frequência cardíaca, é também muito interessante. As duas, acho que uma complementa a outra na realidade, né? Você tem que, se puder utilizar as duas, melhor. Se não, você utiliza a escala de Born. Para quem não sabe, é uma, você vê o teu nível de intensidade, você dá uma nota, né? De 0 a 10. Vamos botar aí de 0 a 3 muito fraco, de 3 a 5 eu não lembro direito agora, é moderado, enfim, e vai aumentando gradativamente até 10 ser muito forte. E você vai vendo, você vai sentindo como é que está o seu corpo. E nas zonas de treinamento, aí tem que fazer alguns cálculos e tal, você estipula suas faixas de treino de frequência cardíaca. Mas, no meu modo de ver, se puder utilizar os dois, é a melhor a estratégia. Marcão, eu concordo com você. Até lembro do André Guerra, que falava que a frequência cardíaca é o melhor marcador de carga e o mais fácil que se tem, né? Aí. Então, é um dos marcadores de carga. Eu gosto de usar muito também junto a percepção de esforço do aluno, porque eu acho que um complementa o outro. Se a pessoa tiver a frequência cardíaca junto com a percepção de esforço, isso vai ajudar bastante, né? Então, porque o que acontece? Se a pessoa, cara, sai de vamos dizer, a pessoa dormiu pouco à noite, aí no dia seguinte ela vai treinar, ela com pouco sono, ela vai cansar muito mais rápido, né? Uhum, E às vezes uhum. ela vai forçar esse treinamento para atender a frequência cardíaca, quando na verdade a frequência cardíaca menor já está trabalhando na escala de esforço alta, né? Aí, aí. Então, se você conseguir usar a escala de percepção de esforço junto com frequência cardíaca, eu acho que é o ideal nesse momento de quarentena. Agora, muitos não têm, né, um É. relógio, Uhum. enfim, tal, aí usa a escala de percepção de esforço, né? Isso aí. E, Marcão, como é que você lida, cara, com um cliente que tem ansiedade, bicho? O cara tá ali, ele já quer correr, ou ele já quer participar do Gran Fondo lá, aquela corrida monstra lá que eu fico vendo, maravilhosa que vocês participam. Como é que você lida com essa ansiedade aí com relação ao aluno? Eu tive muito problema com isso, né? Eu, como dou muito aula, muitas aulas para iniciantes, tem muitos que procuram a gente já querendo fazer metodologia de treinamento mais avançada, participar de várias provas. E eu tive muita dificuldade no início. E com o tempo eu fui tentando criar estratégias para ferramentas para me ajudar nisso, né? E uma delas, eu só mudo de fase de treinamento quando, por exemplo, eu chamo a primeira fase de treinamento de consistência, né? Onde a pessoa vai ter que ganhar ritmo de treino. Então, no dia que ela conseguir fazer 90%, ela não pode querer me enganar. Tem muitos que me enganam, mas eu vou ver lá na hora que o negócio não está dando certo, né? Ele está se enganando na realidade, né? Não tem. Se a pessoa conseguiu fazer 90% dos treinos dela, ela vai passar para uma outra fase, que é uma fase onde a gente começa a colocar mais estruturas de treino, começa a botar um pouco de treinamento intervalado, aquelas coisas, treino mais estruturado em si. Conseguiu completar os 90%, beleza, vai passar para outra fase, que é a fase mais específica, onde é aquela parte de treinamento para prova, os treinamentos mais pesados e tal. Mas ele vai ter que passar por esse processo. Se ele não conseguir fazer, for sincero comigo, ele retoma tudo desde o início e tem que completar isso. Porque o segredo do sucesso é a regularidade. Se ele não aprender isso no início, vai ficar dando murro em ponto de faca aí, se machucando, se lesionando, e aí não tem jeito. Eu acho isso também. Eu acho que a pessoa tem que começar gradativamente, a gente tem que explicar para ela os caminhos, né? Tem gente que fica muito chateada, enfim, não. Ah,
fulano faz, está mais rápido, você não tem que se comparar com o outro, Isso né? aí. Porque às vezes, cara, eu tenho vários alunos e um aluno responde melhor a um tipo de treinamento e o outro é mais rápido de outro jeito, entendeu? Então, eu já tive alunos que eu tenho que trabalhar mais resistência e o outro eu tenho que trabalhar mais velocidade, entendeu? Isso aí, isso Então, aí. porque cada um é de um jeito ali. Senão a pessoa se compara no outro do atleta de treino, né? Que tem aquele atleta de Aham, treino, né, cara? O cara treina aham. pra cacete, bem pra caramba, chega no dia da prova, quebra, né? Quebra. Então, a função do treinador é exatamente essa, fazer com que o cara chegue na melhor condição possível sem quebrar. Isso Porque aí. aí, se ele não quebra, é desse jeito que as coisas funcionam. Agora, Marcos, o seguinte, pessoal, a gente está chegando nos últimos 15 minutos de live, né? E aí, quem quiser mandar mais perguntas aí, pode mandar, manda as perguntas aí que a gente vai respondendo, tá? Porque daqui a pouco a gente já vai para o pouso, para o encerramento aí. E, Marcos, o seguinte, tem diferenças? Eu sei que você dá personal, que você é preparador físico, que você treina o pessoal de ciclismo, mas que também já treinou o pessoal da corrida. Você Aham. vê diferença aí nessas particularidades relacionadas a ciclismo e corrida? Ou o treinamento é praticamente o mesmo, assim? Já começa pela especificidade, né? Você tem diferença. As metodologias são muito parecidas, né? Você utiliza as metodologias de treinamento, tanto para corrida quanto para ciclismo, você pode utilizar metodologias são as mesmas, mas assim, a especificidade que muda. Então, não tem, basicamente isso, né? Agora, Marcos, você falou de uma coisa interessante, especificidade. Um bom ciclista quer dizer que vai ser um bom corredor? Não necessariamente. Ele tem que exatamente trabalhar a parte específica da corrida. Ele pode ser até melhor do que, de repente, uma pessoa que não pratica atividade física, porque ele já tem um lastro de força muscular e tudo mais. Mas se você comparar um ciclista com um corredor, os dois profissionais, geralmente, vou tirar o cara do ciclismo para correr com o cara profissional da corrida. Vai tomar porrada na cabeça o tempo inteiro. Vai ter Agora, jeito. Tem uns agora, que cara, são fortes pra caramba, mas. agora eu vou te colocar na berlinda, cara. Ai, meu Eu Deus. já, eu já vi é, pessoas defendendo o HIIT para fazer maratona. Você acha que, de repente, a pessoa fazendo um HIIT de um Tabata de 4 minutos, ela vai fazer uma prova de 70, 80 quilômetros de ciclismo bem? Não tem nem como começar a brincadeira, né? Não tem nem como começar a brincadeira. Não dá nem para começar. Isso aí, quem vende isso está vendendo ilusão. Me desculpe para as pessoas que vendem esse tipo de serviço. Isso é uma farsa. O cara pode até conseguir fazer. Pode até conseguir fazer, que nada é impossível nessa vida. A gente não sabe como ele vai terminar isso, né? Enfim, é muito diferente, a especificidade de treinamento é completamente diferente. Você pode utilizar esse método de treinamento, e lógico, com cuidado, com cautela, que é um método até interessante de treinamento, é um bom método de treinamento para o seu atleta ficar mais forte e tudo mais. Aí depende do período da fase de treino que ele está. Então, assim, mas para só isso, para fazer uma corrida, uma maratona, não vai conseguir. Quer dizer, pode até conseguir, né? Tem pessoas que são fora da curva, mas a chance de isso dar certo é mínima. Eu concordo com você, sabe por quê? Por causa do psicológico, cara. Uma prova de longa duração, você tem que saber sofrer e manter esse sofrimento, porque você vai ter prazer, mas você vai sofrer, né? Aí. E aí minha pergunta é em cima disso, cara, como é que você trabalha o psicológico aí dos seus alunos aí? Até foi a pergunta da Mel aqui, como é que você trabalha o psicológico aí dos seus alunos? Nada melhor para trabalhar psicológico do que treinamento, né? Não tem jeito, você tem que treinar.
Não adianta eu falar coisas bonitas, não adianta eu estar ali do lado se o cara não estiver treinando. E aquilo que você falou, participar de provas, para se preparar e participar de provas para ganhar experiência, ganhar esse lastro, você começar a se acostumar com o sofrimento. É basicamente isso. E, lógico, tem técnicas que você pode passar para os seus alunos, para ele não ficar ansioso, respiração, concentração. Porque o grande problema, eu vejo muitas vezes, principalmente do iniciante, ele queimar etapas durante a prova. Ele acha que ele está super bem, que está ali tudo tranquilo acontecendo, o cara quer, passa um cara por ele acelerando, ele quer acelerar junto. E aí que está o problema. O cara tem que fazer a prova dele, focar na prova dele, seguir o planejamento e treinar muito, cara. Não tem jeito. Treinamento faz o Marcos, psicológico ficar eu, forte. eu faço uma coisa com os meus alunos, que já teve gente até que falou que eu era meio maluco, cara, mas eu gosto do seguinte: o pico de treinamento dos meus alunos para uma prova longa, cara, eu acabo com eles mentalmente. E aí o que que eu faço? Eu até falei na última live aí, eu já fiz com vários alunos meus e nenhum quebrou, por enquanto, né? Nenhum quebrou. Que foi, cara, botar. Tem uma avenida aqui que se chama Cruzeiro do Sul, aqui em Piracicaba, que tem 3 quilômetros para ir, 3 para voltar, dá 6 quilômetros. Então eu botava as pessoas para ficar rodando ali 38 quilômetros, para trabalhar exatamente esse mental, cara, para ficar Isso aí. tão sacal para a pessoa que quando ela for para o Rio de Janeiro, largar lá no Recreio e Pô, for para parar lá no aterro do Flamengo, vai ficar tranquilo para isso ela, vai né? ser uma maravilha, né? O cara vai estar com a cabeça. Pô, vai ser outra. Vai estar no paraíso, né? Então é exatamente isso, é você tentar forçar ao máximo ali, trabalhar o psicológico, né, do seu aluno para que Aham. ele chegue e faça o melhor dentro da prova ali. É por isso que eu falei Você da questão do treinamento. É você tentar simular e é aquilo, você criar adversidades para ele. Lógico que tem algumas pessoas que vão aceitar isso melhor, outras não. Como nós trabalhamos também com uma questão comercial, a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas deixar isso bem claro para o seu aluno, falar a verdade para ele e ele ver que realmente aquilo é necessário. E muitos, no início, acontece isso, o cara não quer fazer, acaba não fazendo, acha muito chato. Você deixa ele fazer a prova, ele sente a pressão na prova, e quando começa a fazer esses métodos de treinamento, de sofrimento, o cara sentir, pô, correndo sol, por exemplo, o cara vai fazer uma prova que é toda no sol. O cara quer correr só à noite, o aluno quer correr. O cara tem que estar ali. era aí que eu acho que legal. Marcos, o seguinte, a gente está chegando aí para os minutos finais aí. Queria que você revisasse aí suas dicas aí de como voltar a correr nesse pós-pandemia, que a gente espera que seja daqui a 15 dias, né? Quais os Aham. cuidados aí? O que que você pode falar? Vamos lá, vamos voltar no checklist todinho aí. Para quem não pratica atividade física, já não praticava antes, acabou a pandemia, se empolgou com essa live aqui, vai querer praticar atividade física, eu tenho certeza. Primeira coisa, procurar um profissional qualificado, um estabelecimento qualificado para poder te orientar, fazer uma avaliação médica, isso é super importante. Muitos acham que isso é um impeditivo para a prática de atividade física, mas é legal para você ver como é que você está, até para o profissional poder trabalhar melhor. Galera que já treina e está parado devido a esse problema que nós estamos, primeiro ponto, reduzir o volume de treinamento e intensidade, tá? Baixar em torno aí de 40% a 50%. Se você não tiver fazendo nenhuma atividade física na sua casa, tá? Parado é um mês e meio, dois. Se você está praticando, fazendo alguma coisa, conseguindo fazer, ficou só 2 semanas parada, por exemplo, não tem problema nenhum. Reduz um pouquinho, 10% dessa intensidade de treino e depois pode forçar, porque não tem problema. Não vai perder tanto assim, não vai perder quase nada. 3 vezes na semana de atividade física, a 4 no máximo. Treinamento de força, vamos botar aí 30 minutos trabalhando os grandes grupamentos musculares, evitar exercícios muito complexos, exercícios de salto, mirabolante, nada disso.
fazer um trabalho conservador e no treinamento cardiovascular também fazer aquele treinamento aeróbico de base, tranquilo, sem... Se quiser modificar, fazer uma aceleraçõezinha, pode fazer, não tem problema nenhum. Tá? E os alongamentos, também é importante, procurar fazer, principalmente no final das atividades. Se você quiser utilizar um dia para fazer o alongamento, também pode. Principalmente no day off, no domingo, você não vai fazer nada, faz um alongamento leve, sem problema nenhum. E durante os treinos, hidratação, antes e depois também, é super importante. Show. Marcos, quem quiser te acompanhar aí, cara, fala aí os seus, os seus perfis aí para o pessoal te acompanhar. Maravilha. E, enfim, explica aí um pouco aí do seu trabalho aí, que a gente já está encerrando. Maravilha, maravilha. Para quem quer acompanhar a nossa assessoria de ciclismo, Elocycling, @Elocycling, vai ser no Instagram, no Facebook. Minha página pessoal é Marco Batistella, também no Instagram e Facebook também. Contato para e-mail, contato@elocycling.com.br. Show, Marcão. Queria agradecer muito, cara, a sua presença aqui na live aqui que eu estou fazendo do Piracicaba Saudável, que é um projeto que eu já tinha antigo, né, cara, de levar mais informação aqui para Piracicaba. E que bom que eu posso trazer amigos conceituados aqui, que nem você, aqui para esse bate-papo, cara. Queria agradecer muito a sua presença nessa live. E, cara, dizer que a gente espera a gente se encontrar aí no futuro próximo para fazer aí novamente essas lives aí e tirar essas dicas. Queria agradecer a todo mundo aqui, ó, a Mel Ercolim, Ducati Geraldini, o pessoal que fez pergunta. Obrigado aí, pessoal. E daqui a 2 dias a gente vai ter a live com o Cardoso, ó. Daqui a 2 dias eu vou ter uma live com a Marcela Mello, que é uma nutricionista aqui de Piracicaba. Depois, cara, vou ter outra live com a Marcela, com a Natércia Persegoni, que é uma professora sinistra, pós-doutora em nutrição. Depois, cara, sabe quem eu vou entrevistar, cara? Leonardo Brito. Leozinho Maravilha, Brito. espetáculo. Leozinho Brito, cara. E o Marcelo, cara, do 30 Todo Dia. Marcelo, meu parceiro, meu irmão. Marcelo Paiva, do 30 Todo Dia. É o cara que fundou o 30 Todo Dia. Então tem uma galera aí muito forte aí que está vindo aí para esse bate-papo. Tudo amigo, pessoal do Rio de Janeiro que ficou e eu vim desbravar aqui nas terras aqui de Pira. Então, Marcão, brigadão aí, cara. Essa live aqui, pessoal, vai estar no YouTube amanhã, no meu canal do YouTube lá, no Professor Rogério Cardoso. Então, quem quiser assistir ou passar para algum amigo lá, vai estar lá no Professor Rogério Cardoso, beleza? E, Marcão, um abraço aí, um abraço para as suas mulheres também, para a Bianca, para a Julinha, para todo mundo aí, cara. Obrigado, Rogério, pela oportunidade. Foi muito bom bater esse papo com você, estava com saudade. Agradecer a todos também a presença, os amigos que entraram aí também e todos que fizeram perguntas. E dizer que isso é muito importante para a evolução, né, do nosso esporte, aqui do ciclismo, enfim, e você disseminar a prática de atividade física regular. Rogério, bela iniciativa. Vamos com tudo, meu amigo. Valeu, meu querido. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. Um abraço. Pessoal, um abraço, tchau, tchau. Até a próxima, até daqui a 2 dias, 9 horas da noite.